Verificação dos recursos. Antes de começar a instalação, você deve conferir se todas as peças listadas no manual de instruções de fato estão dentro da embalagem do produto e se você possui todas as ferramentas e materiais necessários para fazer a instalação, conforme detalhado no manual de instruções. Ao longo desse treinamento, quando a expressão traseira for utilizada, estamos nos referindo à proximidade com a tampa traseira da picape. Já quando a expressão dianteira for utilizada, nos referimos à proximidade com o vidro traseiro da caminhonete. Montagem do produto. Apanha-se o perfil lateral e puxa-se a borracha de vedação para fora dele. Não se deve encaixar o perfil na esteira com a borracha virada para dentro. Esse é um detalhe importante que compromete o produto se executado errado. Nos dois lados dos perfis, deve-se aplicar trava-rosca e posicionar os parafusos levemente, sem dar o aperto final. Somente após todos os parafusos estarem levemente posicionados é que se executa o aperto final, e com o torquímetro, certifica-se que o torque seja de 15 Nm. Teste de funcionamento. Para realizar a testagem, é necessário conectar o chicote elétrico que está ligado à bateria do veículo ao chicote elétrico da caixa do mecanismo. Inicia-se a instalação do chicote fixando o terminal positivo ao borne vermelho, positivo da bateria, prestando atenção para não inverter a polaridade. Em seguida, conecta-se o terminal negativo do chicote ao prisioneiro de aterramento localizado abaixo da bateria, ou no polo negativo preto, se tiver conexão disponível. Acionando o controle remoto, deve-se testar o funcionamento da capota rígida retrátil automática, abrindo-a e fechando-a por 3 vezes. Durante esse processo, deve-se lubrificar o local com silicone spray. Atenção! Não utilizar outro lubrificante que não seja silicone em spray. Antes de prosseguir, é importante verificar se o alinhamento da esteira confere com a imagem. Feita a testagem e a lubrificação, recolhe-se completamente a capota rígida e desconecta-se o chicote da bateria. Preparação da caçamba. A caçamba da picape deve estar completamente livre de peças ou acessórios. Se houver capota ou Santo Antônio instalados, será preciso removê-los antes de iniciar a instalação. Sistema de escoamento para a caçamba. Retiram-se as peças plásticas de acabamento que acompanham a picape, começando pelas laterais e em seguida pelo acabamento frontal. Essas peças devem ser resguardadas, pois serão reinstaladas. Retira-se a tampa plástica frontal do protetor original da picape. Retira-se também a grelha do ralo, que deve ser resguardada. Retiram-se os parafusos originais do protetor de caçamba da picape em toda a extensão da caçamba. Esses parafusos não serão mais necessários. Nesta etapa, serão feitos 4 furos no protetor de caçamba com a serra-copo 30 mm, 2 em cada extremidade da caçamba. Atenção! Deve-se furar somente o protetor de caçamba plástico, cuidando para não danificar a lataria do veículo. Em seguida, colocam-se as borrachas que farão o acabamento dos furos feitos no protetor e auxiliarão na vedação. Para facilitar, utiliza-se silicone spray. Passagem do chicote e drenos. Desce-se o chicote próximo à bateria, evitando o contato com peças móveis ou quentes, garantindo que o chicote esteja bem fixado e não fique solto ou atritando com o veículo. É muito importante que ao longo da instalação o chicote não seja fixado próximo às partes móveis e quentes, evitando que ele se rompa ou derreta. Segue-se com o chicote até a traseira do veículo, utilizando a linha de freios para a fixação do mesmo. A sua fixação no chassi deve ser feita através de abraçadeiras plásticas e recomenda-se aplicar uma abraçadeira a cada 40 cm de cabeamento.
Retira-se o primeiro dreno inferior da caçamba do lado esquerdo e passa-se o acabamento do próprio dreno pelo chicote e o chicote pelo buraco do dreno. Em seguida, recoloca-se o acabamento do dreno. Ele deve ser passado por trás do protetor e deve sair pela furação número 2 do protetor, executada anteriormente para o dreno. Continuação da instalação do sistema de escoamento para a caçamba. Após feita a passagem do chicote, aplica-se o filme de vedação por toda a aba interna da abertura que fica no protetor. É muito importante realizar a limpeza das bordas com álcool isopropílico e após aplicar o primer de aderência que acompanha o produto antes da colagem do filme plástico. Retira-se o liner do filme plástico e cola-se por trás da aba do protetor. Recoloca-se a tampa plástica colocando o EVA de vedação em cada furação da tampa e cola-se o filme plástico sobre a aba superior do protetor de caçamba. A primeira calha a ser instalada é a frontal. Ela deve ser encaixada sobre a aba do protetor de caçamba da picape, garantindo o encaixe até o final. As próximas calhas a serem instaladas são as laterais. Posiciona-se a calha lateral por cima da calha frontal, encaixa-se uma na outra e em seguida encaixa-se no protetor lateral na caçamba, também garantindo o encaixe até o final. Recolocam-se as peças plásticas de acabamento originais, começando pela frontal. Ao instalar esse acabamento nos 2 furos centrais, montam-se os suportes da tampa com os parafusos H que acompanham o produto. Em seguida, montam-se os acabamentos laterais, fixando os suportes estampados, seguindo o posicionamento dos mesmos, conforme indicado nas peças. Reinstala-se a grelha do ralo. A superfície das extremidades frontais superiores deve ser preparada com álcool isopropílico, aguardando a sua completa evaporação, e em seguida o primer, respeitando o tempo de 5 minutos. Utilizando o gabarito de posicionamento, colam-se as borrachas de vedação frontais S. Somente aplique as borrachas de vedação frontais S após o correto posicionamento do gabarito. Cola-se o perfil de vedação O na borda superior interna da caçamba, desde a extremidade traseira até a borracha de vedação S. Acoplamento na picape. Sugere-se que o acoplamento da capota rígida na caçamba seja feito por 2 pessoas, cada uma segurando um lado da capota. Para posicionar a capota rígida corretamente, deve-se alinhar as furações dos suportes instalados no veículo com as furações do perfil guia. Fixam-se a capota utilizando os parafusos de fixação H, com aplicação de torque 4 Nm. É necessário que os perfis laterais estejam alinhados entre si. Essa verificação se faz medindo a distância entre os perfis laterais próximos à dianteira e próximos à traseira. A diferença entre as medidas não pode passar de 2 mm. Caso isso ocorra, deve-se soltar os parafusos de fixação da capota e ajustar a largura da capota, apertando os mesmos novamente após o ajuste com torque de 4 Nm. Para finalizar, aplicam-se os acabamentos nos perfis laterais da capota rígida. Conexão eletrohidráulica. Para fazer a ligação na capota rígida, deve-se unir o conector preto do chicote com o conector da capota. Rosqueiam-se as mangueiras nas roscas das extremidades da calha frontal. Aplica-se silicone spray na borracha e empurra-se a mangueira para dentro, tomando cuidado para que não fique obstruída pela proximidade com a cabine. Prende-se o chicote junto com o dreno com uma presilha. Na sequência, encaixa-se o anel de borracha no dreno,
que deve ser fixado na caixa, girando 90 graus no sentido horário até sentir o clique de encaixe total. Rosqueie a mangueira no dreno até o final. Passe silicone spray na borracha e após encaixe a mangueira no furo número 1 do protetor de caçamba. É importante verificar que os drenos não fiquem com dobras ou encostados na carroceria, pois isso não permitirá que a água coletada escoe, causando inundações no interior da caixa e danos irreversíveis ao produto. Teste de travas. Antes de prosseguir, deve-se verificar se o alinhamento da esteira confere com as imagens. Com a capota fechada, trava-se o produto girando o trinco no sentido anti-horário e no controle remoto, aciona-se o botão de abertura. Neste momento, a capota deve emitir um ruído indicando que está ativa, mas não deve se mover. Se algum dos lados movimentar-se, deve-se verificar se a esteira está desalinhada ou se existe alguma obstrução que impeça a esteira de completar o seu movimento. Acoplamento da tampa. Aplicam-se as borrachas de vedação adesivadas nas laterais do produto, observando o posicionamento que deve ficar alinhado com os furos de fixação da tampa. Essa vedação deve ser aplicada tomando cuidado para que toda a superfície de colagem da borracha tenha contato com a capota e com a carroceria, pressionando entre as frestas e irregularidades. Isso é fundamental para garantir a performance de vedação do produto. Posiciona-se a tampa superior, garantindo que a borracha de vedação do contorno fique posicionada para cima, alinhando os 4 furos da tampa. Insere-se os parafusos G nos 2 furos da lateral da tampa, fixando-os. Em seguida, posicionam-se os parafusos E nos furos frontais da tampa pela parte superior. Fixam-se as arruelas I e as porcas K pela parte inferior da capota e dá-se o aperto final utilizando uma chave 13 mm. Borrachas. Antes de iniciar a colagem das borrachas laterais, é necessário limpar a área de aplicação com álcool isopropílico, aguardando a sua completa evaporação. Em seguida, aplica-se o primer, respeitando o tempo de 5 minutos. Retira-se o liner e colam-se as borrachas nos 2 cantos da caçamba. É importante aguardar em torno de 20 minutos após a aplicação das borrachas para fechar a tampa. Isso garante a melhor ancoragem da borracha ao veículo. Na sequência, faça a colagem das borrachas laterais. Posiciona-se a borracha na lateral da tampa traseira e inicia-se a colagem de cima para baixo, removendo o liner ao mesmo tempo em que ela for sendo aplicada. Com o auxílio de um rolete ou martelo, pressiona-se toda a área da borracha para garantir a colagem perfeita. A última borracha a ser aplicada é a da parte de cima da tampa traseira. Para isso é necessário limpar toda a área de aplicação com álcool isopropílico, aguardando a sua completa evaporação. Em seguida, aplica-se o primer, respeitando o tempo de 5 minutos antes de realizar a colagem da borracha. O primer é essencial para que a fita fixe e resista às intempéries, não se soltando ao longo do tempo. Com a capota completamente fechada e com o trinco fechado, deve-se posicionar as borrachas rente à capota, mantendo-se aproximadamente 2 mm em relação ao perfil lateral. Remove-se o liner da borracha ao mesmo tempo em que for sendo aplicada. Os adesivos de fixação são ativados por pressão, por isso, deve-se bater com um martelo macio por toda a extensão da borracha fixada. Acoplamento do dreno traseiro. Encaixam-se os drenos traseiros da capota rígida retrátil, rosqueando-os nas ponteiras traseiras dos perfis laterais. Em seguida, posiciona-se a ponta das mangueiras dentro das calhas laterais de coleta de água. Acessórios. Posterior à completa instalação da capota rígida, é possível inserir outros acessórios, pois existem trilhos nos perfis laterais que asseguram o acoplamento dos mesmos, sem necessidade de furação. Qualquer acessório só deve ser acoplado após a completa instalação da capota rígida no veículo.
A Keco disponibiliza para compra kits de fixação para Santo Antônios Toro, compatíveis com o Santo Antônio K1 2 polegadas Keco e Santo Antônio Original Toro Ranch. Para instalar os acessórios, retira-se as borrachas de acabamento existentes nos trilhos dos perfis laterais. Apoia-se o kit de fixação já instalado na base do Santo Antônio, encaixa-se a porca-martelo no perfil, girando a 90 graus. Em seguida, corta-se a borracha de acabamento, dá-se o aperto final nos parafusos e encaixam-se as borrachas novamente nos trilhos dos perfis laterais. Por fim, aplicam-se os acabamentos nos parafusos fixados.